Hérnia de disco tem cura? Eu quero que vocês comentem aqui. Hérnia de disco tem cura? Se é a primeira vez de vocês aqui, meu nome é Joedna Lima, sou fisioterapeuta clínica e ajudo pessoas a tratar patologias da coluna vertebral. Se você está sofrendo por alguma condição médica e você foi diagnosticado com uma hérnia de disco, bico de papagaio, síndrome do desfiladeiro torácico, alguma condição que está limitando você, eu posso ajudar você através de um tratamento online. Se você tem interesse, clica no link da bio e agende a sua avaliação. Mande o seu exame de imagem, lá a gente consegue analisar melhor qual é a melhor proposta de tratamento para você. É possível você ter uma hérnia de disco na sua coluna e a sua dor não está sendo causada pela hérnia de disco. Por quê? Você está em crise atualmente, está sentindo muita dor, provavelmente realizou o exame de imagem e lá no exame de imagem apontou que você possui um processo degenerativo. Pode ser uma protusão discal, abaulamento discal, desidratação ou até mesmo a hérnia de disco. E aí você associou que a sua dor está vindo por conta dessa hérnia. Saiba que para ter uma hérnia de disco, para você desenvolver uma hérnia discal, é necessário em média 10 anos. Então, vamos colocar, há 9 anos você já estava com essa hérnia aí na sua coluna e você não sentia nada. Essa crise que você está agora é muito provável que não seja da hérnia de disco. E aí você está pensando, se não é hérnia de disco, por que eu estou com dor então? O nosso corpo, ele entra em desequilíbrios. E aí, quando a gente está em desequilíbrio, ele tenta reparar. Assim como uma gripe. Você já observou que quando você está resfriado, você vai passar alguns dias mal. E aí depois que você passa dessa fase, o seu corpo cria anticorpos. E aí você se recupera. Passa um tempo sem você ficar resfriado, novamente você se resfria, o seu corpo cria anticorpos e combate esse vírus. E você se recupera. E o seu corpo tentou reparar essa dor. Só que, por conta desse longo período de desequilíbrios, chega um certo tempo, ele não consegue mais sozinho. Não é que ele não vai ficar tentando reparar, mas que ele vai precisar de um auxílio seu, um comando seu para que ele consiga se recuperar. Vou dar um exemplo para vocês. Boa parte das pessoas não bebe água o suficiente. Isso é fato. Isso já é uma coisa que vai te prejudicar. Por que vai me prejudicar, Ju? Porque os discos da sua coluna são constituídos de até 80% de água. Você possui 33 ossos. E entre cada osso você tem um disco. O osso não encosta no osso. A gente precisa de um disco. E esse disco ele serve como um amortecedor. Mas lembra, no seu carro, quando você tem um amortecedor, durante longo período, ele vai ser suficiente. Depois ele vai desgastar e você vai precisar trocar esse amortecedor por um novo. E aí que vocês têm que entender que essa dor que você está sentindo é para que você troque esse amortecedor. Você não vai tirar literalmente o disco, tá, gente? O que eu quero dizer é que você vai utilizar recursos para auxiliar nessa recuperação, porque o corpo ele consegue reparar. E aí vem a questão. Hérnia de disco tem cura? Eu quero que vocês comentem aqui. Hérnia de disco tem cura? Eu não vou julgar vocês se é certo ou errado, eu só quero que vocês comentem e aí a gente vai abordando mais sobre o tema. Evelyn, sim. Mais uma, vamos desempatar isso aí. Hérnia de disco tem cura? Eu acho que tem umas 6 semanas que eu postei um vídeo semelhante. A Tica, sim. Então, quando a gente fala sobre cura, a gente está associando que a hérnia é uma doença, certo? A hérnia de disco não é uma doença, é algo natural que vai acontecer na sua vida. Assim como a gente vai formando rugas, o nosso rosto, a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai envelhecendo, o nosso cabelo vai envelhecendo, os nossos dentes vão gastando, a nossa coluna ela também vai ser gasta, ela também vai ser utilizada. E aí, quando você descobre que você sim possui uma hérnia de disco verdadeira e que sim, a sua hérnia de disco está pinçando os nervos e que sim, você está com uma dor irradiada, é possível você ter regressão desses sinais e sintomas. Esse disco ele pode ser reabsorvido em média há 1 ano ou 1 ano e meio. E isso não sou eu que estou falando, e sim os estudos que comprovam
Os estudos comprovam que a hérnia de disco pode ser reabsorvida sem uma intervenção cirúrgica. E eu não estou querendo dizer que a intervenção cirúrgica é desnecessária. Ela é necessária em alguns casos. Por quê? Primeiro, se o paciente está com uma dor lancinante e ele não quer esperar para o tratamento conservador, é uma opção dele realizar a cirurgia. Não tem nada que eu possa fazer que mude a ideia dele. Ele escolheu realizar a cirurgia. E, se ele escolheu realizar a cirurgia, está a critério do profissional passar as informações do que espera ele após a cirurgia e o que ele tem que fazer a partir de agora. Tem uma segunda opção também. Se o paciente já foi diagnosticado com a síndrome da caldequina, ele não tem mais possibilidade de melhora com o tratamento conservador. Esse paciente precisa, urgente, realizar a cirurgia. Não é mais uma opção o tratamento conservador. Agora, se você não se enquadra nessas duas opções, você está com sinais e sintomas verdadeiros, mas você ainda quer realizar o tratamento conservador, saiba que o seu corpo vai te ajudar para reabsorver esse disco. Pensa novamente no babalu. É um babalu e não uma gelatina. Por quê? O que a pessoa comentou? Então, não tem cura, porque esse disco ele pode sair novamente. A questão é que o quê? A partir do momento que esse disco fugiu desse espaço padrão, ele pode pensar as estruturas próximas como também não é uma regra. Vamos supor que sim, esteja pensando. A sua hérnia de disco está pensando os nervos da sua coluna, gerando uma dor irradiada em membro inferior. Vamos supor que sim. Quando você começar a realizar o tratamento, esse disco ele vai ser projetado novamente para o centro da coluna, certo? Mas que na nossa coluna não possuímos só discos. A gente tem músculos, ligamentos, fáscias, a gente tem tecido gorduroso. Então, a gente vai criar um escudo na tua coluna. Esse disco é muito provável que ele vai ser reabsorvido gradativamente, né? Não é assim. Eu fiz o tratamento, vou te dar o exemplo. Eu fiz o tratamento de 3 meses. Vou lá fazer uma ressonância magnética para ver se ele foi reabsorvido. Não. Você tem que observar os sinais e sintomas e não como que está a estrutura. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que em média acontece em 10 anos a hérnia de disco e você só está sentindo dor há 1 ano? Você já estava com hérnia de disco há muito tempo, mas você não sabia. Você pode ter essa reabsorção. E isso significa que, a partir do momento, Jô, que eu não tenho mais nenhum sinal e sintomas, eu vou voltar a ser a mesma pessoa de antes? Você não vai voltar a ser a mesma pessoa de antes, porque você mudou os seus hábitos, agora você bebe água da maneira correta, agora você tem um sono de qualidade, agora você pratica exercícios físicos, agora você tem consciência corporal de como que você deve ficar no seu trabalho. Então, o que o rapaz comentou, falou assim, então não tem cura, porque pode desenvolver novamente, a não ser que curou os sintomas, você não está sentindo absolutamente nada, você volte a fazer tudo errado de novo. Você vai mudar os seus hábitos, não significa que você vai ficar hipervigilante, mas você terá uma coluna mais saudável do que antes, quando você não tinha realizado o tratamento. Por quê? Se você hoje tem uma hérnia de disco e você está preocupado, mas não tem mais possibilidade para mim, não tem mais solução para mim, saiba que você possui 23 discos na sua coluna. Se você não cuidar, você pode ter 23 hérnias. E se hoje está doendo, essa dor pode aumentar de intensidade. Fora que, uma coisa que ninguém fala para vocês, o tratamento ele não envolve somente o físico. Não é só a estrutura corporal que é necessário de ajustes. Por isso que, se vocês acessarem os meus vídeos aqui, vocês vão ver diversas pessoas falando. Eu realizei a cirurgia, foi cortado o pedaço da hérnia que estava pensando, eu continuo com dor. E aí, qual a justificativa para isso? Qual a justificativa para essa pessoa que não tem mais um pensamento ainda está sentindo dor? Isso é para vocês entenderem que não necessariamente a estrutura determina os seus sintomas. Como assim, Jô? Explica de uma forma mais breve. O que eu quero dizer é que existem pessoas que não têm nada que justifique na coluna e elas possuem sintomas de dor. Não está sendo criado, não é uma dor psicológica, é uma dor verdadeira. Mas quando elas realizam o escaneamento, elas fazem vários exames, elas não têm absolutamente nada.
E aí você pensa, como que essa pessoa está sentindo dor se ela não tem nada? Ela não tem hérnia de disco, ela não tem bico de papagaio, ela não tem estenose, ela não tem nada na coluna. A coluna está tudo alinhada, os discos estão hidratados da forma correta, não tem nada, mas ela está sentindo dor na coluna. É aí que entra o envolvimento emocional. Por isso que o tratamento, ele não é só do físico, você precisa tratar também a forma que você pensa e que você acredita sobre a sua dor. Vou dar um exemplo. Você está sentindo dor na coluna, é inevitável, você vai para o Google, ou você vai começar a acessar vídeos na internet falando sobre a sua dor. E aí, os vídeos não necessariamente são vídeos motivadores, que vão falar para você, olha, isso aqui é simples, isso aqui dá para você tratar com isso. Não. Vão falar, olha, isso aqui é uma patologia grave, isso aqui não tem possibilidade, você vai precisar realizar a cirurgia, você vai precisar fazer essa intervenção, você vai precisar parar de trabalhar, você vai ter que usar esse colete, você vai ter que... Essas informações, elas vão ficar armazenadas no seu consciente, primeiramente. E aí, o que você acha que você vai começar a associar a sua dor? A uma patologia grave. E esses pensamentos, eles vão começar a moldar a forma que você se move. Ixi, eu não vou abaixar, porque se eu abaixar o disco já saiu da coluna, ele vai continuar saindo, então eu evito abaixar. Aí a pessoa começa, evita abaixar, evita fazer as tarefas de casa. Não, eu não vou fazer exercício físico se eu já tô com dor. Se eu fizer exercício físico, eu vou piorar a minha dor, eu vou piorar o meu quadro clínico. Não, eu tenho que ficar de repouso. Não, eu tenho que tomar esse remédio aqui, porque somente com esse remédio aqui eu vou melhorar. E aí, gradativamente, o que vocês acham que vai acontecer? Quando o paciente me busca ou busca outros fisioterapeutas, esse paciente já tem um monte de crenças sobre a dor dele. Dor na coluna não melhora, não tem cura. Já fiz fisioterapia e fisioterapia não tem resultado, não tem melhora. Já fiz pilates e não obtive resultado. Já fiz acupuntura e nada de melhorar. Eu acho que realmente isso aqui eu tenho que me acostumar. O médico falou, ou algum profissional da saúde falou que a única possibilidade para mim é a cirurgia. Tudo isso vai atrapalhar no seu processo de melhora da dor na coluna. Por quê? O fisioterapeuta pode passar a melhor técnica. Você não acredita no tratamento, então você não vai melhorar. Se eu não acredito que o exercício pode reabsorver o meu disco, melhorar a capacidade funcional, melhorar a mobilidade dos meus músculos, lubrificar as minhas articulações, melhorar a minha rigidez, eu posso estar fazendo o melhor exercício do mundo todos os dias. Eu não vou melhorar, porque eu não acredito que eu vou melhorar. Vocês têm que entender que o seu cérebro é que comanda tudo. É que a gente não tem essa percepção. Eu não tenho que parar para pensar, para respirar. Mas se o meu cérebro desliga, eu simplesmente paro de respirar. Então, existe um comando do sistema nervoso para o meu corpo e do meu corpo para o sistema nervoso. E se o meu sistema nervoso está mal ajustado, mal adaptado, acreditando que eu tenho uma doença limitante, que eu não posso me mover, que eu não posso fazer nada, o seu corpo vai responder. Como que ele vai responder, Jô? O dia que você fizer exercício físico, no outro dia você vai estar com muita dor. E aí você vai confirmar para você, tá vendo? Eu fiz exercício e eu tô com dor hoje. A dor pós o exercício não significa que o exercício é ruim. Vou contar um segredo para vocês. Não existe exercício ruim. Todo exercício é bom. O que acontece é que quando a pessoa está em crise, existem as técnicas adequadas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você está com dor ciática hoje, alongar vai ser a pior estratégia que você vai executar. Significa que alongamento é ruim? Não, alongamento é excelente. Mas para uma crise de dor ciática é ruim. Vou dar um outro exemplo. Você está com dor lombar agora, uma dor intensa, que está bloqueando a sua coluna. O repouso é utilizado para quando a pessoa tem uma doença inflamatória, quando a dor está vindo por uma inflamação, e apenas 5% dos casos é uma dor inflamatória, aí o repouso é utilizado. Então, não existe exercício ruim, não existe tratamento que não melhore. Existem as melhores estratégias para cada caso clínico. Se você está com uma dor ciática, tem as estratégias corretas para a dor ciática. Se você está com uma dor lombar, tem as estratégias corretas para a dor lombar. Se você está com uma dor cervical, tem as estratégias corretas para a dor cervical.
Passando dessa fase, você se recuperou e recebeu alta da fisioterapia, você pode realizar qualquer exercício. Aí você pode realizar alongamento, mobilização neural, fazer musculação, fazer natação. Por quê? Você passou dessa fase. Durante essa fase era uma fase preparatória. Porém, você precisa ter muito controle mental e físico para passar dessa fase. Porque se você for uma pessoa vitimista ou uma pessoa medrosa, você não passa dessa fase, porque após os exercícios você vai sentir dor. Mas essa dor não significa que é para você parar. Por isso que o fisioterapeuta vai estar do seu lado, porque o fisioterapeuta vai te ajudar a identificar, tá, essa é uma dor ruim ou uma dor boa. Eu falo isso para os meus pacientes, eles sabem. Quando é o primeiro contato, eles falam assim, Jô, dor é dor? Não tem esse negócio de dor ruim ou dor boa. E aí eu explico pra eles o que é uma dor ruim e o que é uma dor boa. Por exemplo, você tá sentindo isso e isso após o exercício? Ju, exatamente. Eu falo, não, então continua. Isso é um sinal positivo. Agora, você tá sentindo isso e isso após o exercício? Aí a pessoa, eu acho que eu senti. Eu falo, não, então para essa técnica e vamos ajustar os seus exercícios. É isso que vocês precisam compreender. Por isso que muita gente me pede aqui, Jô, posta mais exercícios para a hérnia de disco. Existem diversas direções para a hérnia de disco. Por exemplo, vai acontecer hérnias discais posteriores. Esse disco ele vai vir de interno para posterior. Vai acontecer hérnias de disco anterior. Ele vai vir de posterior para anterior. Vai acontecer hérnias de disco laterais. O disco ele vai para lateral aqui. E também pode acontecer para o outro lado. E vai acontecer, em alguns casos, esses eles são um pouquinho mais delicados, da hérnia entrar no corpo da vértebra. Então, ela perfura o osso e vai para interno. O que acontece é que alguns pacientes, quando a gente trabalha algumas direções, ele vai melhorar. Outros pacientes que trabalham uma direção diferente, vai piorar. E aí você fala, gente, como assim? Quando vocês verem os vídeos, faça esse exercício para hérnia de disco. Vai ter pessoas que vão falar assim, nossa, esse exercício me aliviou bastante, melhorou a minha dor. E vai ter pessoas que vão falar, não melhorou, estou me sentindo pior. Por quê? Depende da direção. Depende do que a coluna daquele paciente precisa. Tem os exercícios genéricos que eu posto aqui também, que vai ajudar independente da direção. Mas o que vocês precisam saber é que cada dor é diferente. Dois pacientes que têm dor lombar, eles não têm a mesma condição. A intensidade da dor deles é diferente. A incapacidade também é diferente. Vai ter pessoas que possuem dor lombar que quando realizam esse movimento de flexão, sentem alívio. Já outras pessoas que quando realizam esse movimento de flexão, sentem piora da dor. As estratégias que serão trabalhadas vai ser diferente. E não significa que o exercício é ruim. Mas só que o fisioterapeuta vai auxiliar esse paciente. Para você é essa técnica e para você é essa outra técnica. Não existe nada generalizado. Eu tenho 2 hérnias de disco no pescoço e 2 na coluna e artrose. Marcelo, e qual a sua dúvida? A hérnia de disco verdadeira, gente, ela vai... Quando eu falo verdadeira, é que realmente ela possui um pinçamento. No caso da cervical, o paciente ele não vai sentir só uma dor localizada. Ele vai sentir a dor no local da hérnia, mas ele também vai sentir toda a extremidade neural. Porque aqui, quando acontece um pinçamento, os nervos eles fazem todo esse trajeto aqui para o braço. E aí o paciente pode sentir dor local, choque, formigamento, queimação, ardência, dormência, limitação de movimento, fraqueza. Não significa que vem todos esses sinais e sintomas juntos. Alguns pacientes vai sentir choque e formigamento, outros vai sentir dor e formigamento, outros não sentem dor, mas sentem muita fraqueza. Então depende de cada paciente. Tenho hérnia de disco, tenho escoliose, bico de papagaio, artrose, enfim. Tenho também neuropatia. A escoliose não é algo que você precisa se preocupar porque ela não provoca dor, gente. A não ser que seja uma escoliose patológica, o que geralmente é diagnosticado na adolescência. Agora, o bico de papagaio também não dói, só dói se ele pinçar os nervos, porque o osso não dói. No caso da artrose, sim, porque a artrose ela gera rigidez e a neuropatia, sim. Então, Ana, o que eu posso aconselhar para vocês?
Quando eu postei um vídeo falando sobre a faxina, a pessoa comentou, eu acho que foi uma moça que parou de trabalhar por conta da hérnia de disco. O que eu posso fazer com aquilo que eu fui diagnosticado? É essa visão que eu quero que vocês tenham. Por quê? Eu não posso abraçar meu exame de imagem e falar assim, acabou a minha vida. Eu não posso, porque se hoje você pensa, hoje está difícil me mover, imagina daqui 10 anos, daqui 20 anos. Eu falo que o maior valor que a gente tem na vida, a coisa mais valiosa que a gente tem na vida é a nossa saúde. Vamos supor que agora na sua conta tem 100 milhões de reais. E aí você foi diagnosticado com uma patologia e o médico disse pra você, você tem apenas 1 mês de vida. Esse dinheiro não vai valer de nada. Porque não vai ter como você usufruir. Porque você não tem saúde. Vocês estão entendendo? Então quando eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho tempo, eu tenho condições de adquirir aquilo que eu quero. Eu posso viajar, eu posso comprar o meu carro novo, eu posso explorar coisas que eu desejo, esportes que eu nunca fiz, mas que eu tenho o sonho de fazer, porque eu tenho saúde. Agora, quando eu não tenho saúde, eu não posso explorar. Então, o que é mais valioso na sua vida é a sua saúde. Tratamento de artrose, ruptura complexa do menisco medial com extrusão e síndrome do impacto no ombro. Renato, primeiro, a gente vai tratar cada condição de forma separada. Bom dia, Samuel, tudo bem? Gente, Samuel sempre tá aqui. Se vocês não viram o depoimento de Samuel, Samuel é uma história de vida que superou a hérnia de disco. Então, se vocês têm dúvida, será que eu vou melhorar? Será que eu vou conseguir viver uma vida normal? Será que eu vou conseguir praticar qualquer esporte? Veja a história do Samuel, eu publiquei aqui. E claro, todo o sucesso do tratamento demanda também do paciente. É mais dele, os meus são apenas 30%. É mais do paciente do que do próprio fisioterapeuta. Eu posso passar as melhores ferramentas, mas se você não se dedicar e não aplicar, não vai adiantar muita coisa. Vamos lá para o Renato, né? Que ele falou do complexo do menisco. Ó, primeiro, de todas essas disfunções, o que mais te limita é a síndrome do impacto, é a artrose, é a lesão do menisco. A gente vai começar pelo aquilo que está mais grave, para depois tratar as demais disfunções. A todos vocês que estão aqui, por estarem curtindo a live, por estar sempre compartilhando, por estar sempre comentando. A minha plataforma preferida e todo mundo que me acompanha nas demais redes sociais sabe que aqui no TikTok, aqui eu estou presente todos os dias. Todos os dias tem vídeo novo para ajudar o máximo de pessoas a entender melhor sobre a sua dor, a não se limitar a um diagnóstico, a não perder a esperança de melhora. Você pode melhorar. Se o osso cola e o nosso cérebro tem plasticidade, neuroplasticidade, você pode mudar esse estado que você está. Assim como você estava saudável, você saiu de um estado saudável para um estado de doença, você pode sair desse estado de doença e ir novamente para um estado saudável. O que acontece é que muitas vezes vocês permanecem mais tempo nesse estado de doença e perdem as esperanças de melhorar. Mas você pode melhorar. A Evelyn, bico de papagaio, artrite reumatoide e lúpus. Também, a gente vai tratar de forma individualizada. Aquilo que te limita mais, aquilo que te atrapalha mais no seu dia a dia e trabalhar os sinais e sintomas. Nesse caso, Evelyn, não significa que você vai estar 100% sem dor, mas que você pode ter qualidade de movimento, qualidade de vida e conseguir lidar no dia a dia com a sua condição. Porque existem, gente, disfunções que elas são evolutivas. Vou dar um exemplo pra vocês. Uma pessoa que ela tem sequelas de AVC, ela vai precisar realizar exercícios e fisioterapia a vida toda. Porque o que aconteceu foi uma disfunção que ocasionou sinais e sintomas em comprometimento na extremidade. E essa extremidade perdeu essa capacidade de ter esses comandos novamente sozinho. Por isso que a gente tem que agradecer todos os dias pelaquilo que outras pessoas não têm mais. Imagina você ter que parar pra pensar, pra respirar. Na verdade, a gente não duraria nem um dia, né? A gente nem respira direito. Eu mexo meu braço de forma involuntária, mas na verdade o meu cérebro tá fazendo isso. Por isso que eu tô mexendo meu braço. Mas imagina, eu tenho que pensar, mexer o braço. E uma pessoa que tem sequela de AVC é isso. Você tá acompanhando o paciente, você fala assim, ó, pense em mexer o seu braço. A gente geralmente faz na frente do espelho. E aí ele com muito esforço vai lá fazendo o comando e volta. Então a gente tem que agradecer todos os dias. Mas eu ainda não tô 100% saudável, eu não tô 100% bem. Mas agradeça pelo aquilo que você tem. E aí as demais coisas serão acrescentadas. É que muitas vezes a gente murmura demais. Bom dia, espondilodiscopatia, sinto pensamento. Suzana, a dor de pensamento é uma dor intensa. Por quê? Porque o paciente está com comprometimento nervoso. Vou contar pra vocês. Os nossos nervos, eles são chatinhos. Eles são úteis, mas eles são chatinhos. Quando existe um pensamento, você pode sentir choque, formigamento, queimação, ardência, dormência. E a longo prazo, você vai perdendo a capacidade de mover. Por quê? Se existe um pensamento no meu nervo, ele vai... Essa resposta, eu sempre dou o exemplo da lâmpada. Eu fiz um vídeo aqui mostrando a lâmpada. Você clica na tomada e aí tem um fio que vai até a lâmpada. Se um rato ou um cupim roeu lá nesse fio que está indo até a lâmpada, eu posso estar ligando ali na tomada quantas vezes quiser. Esse estímulo não vai chegar até a lâmpada.
Por quê? Porque esse caminho, esse percurso, esse estímulo nervoso, ele não tá chegando. E é isso que acontece a longo prazo. Não acontece da noite pro dia a hernia de disco, não acontece da noite pro dia você sentir fraqueza. Você foi ignorando os sinais durante muito tempo para que você tivesse sinais e sintomas de fraqueza. Não é assim, descobri que eu tenho hernia de disco, começou a sentir, ter a minha dor na coluna aqui e agora eu já tô sentindo fraqueza. Não, você ficou tomando remédio para melhorar a sua dor e foi deixando, e aí foi prejudicando o problema, o pensamento foi aumentando. E aí quando você começa a perceber que você está com fraqueza, é porque ele já está mais grave. Peraí, gente, deixa eu ver a resposta. As dúvidas aqui. Bom dia, estou com tendinite e síndrome do túnel do carpo. Ana, você viu o teste que eu postei aqui? Eu postei um teste que mostra pra saber se você realmente está com a síndrome do túnel do carpo e também tem as técnicas que vai te ajudar. Não substitui um tratamento, mas já vai te ajudar nessa fase inicial. Agora, se você já tem um diagnóstico, já pode ir direto para as técnicas. Assim que você entrar aqui no perfil, vai ter uma playlist e na playlist vai estar escrito assim, síndrome. E aí você clica nessa playlist e lá vai ter técnicas que podem te ajudar. Analisando. Tá, se abaixar dói a coluna, é só não abaixar. Se pegar peso não dói a coluna, é só não pegar peso. Mas isso não te prepara pro teu dia a dia. Até pra você entrar no carro, você precisa abaixar. Pra você agachar no vaso, você precisa agachar. Pra você vestir uma roupa, você precisa abaixar. Pra você calçar um tênis, você precisa flexionar a coluna. Então, os movimentos do seu cotidiano têm que ser fáceis. Se hoje você tem limitação pra pentear seu cabelo, vestir uma roupa, tomar banho sozinho, ir no banheiro, quando vai espirrar, segura o espirro pra não doer a coluna. Quando vai tossir, segura a tosse pra não doer a coluna. Compra calçado que só encaixa o pé pra não precisar ter que amarrar o cadastro. Você tá se adaptando à sua dor, você não tá tratando a sua dor. Você tem que tratar a sua dor para que você tenha capacidade funcional de conseguir realizar qualquer tarefa sem nenhuma limitação ou ajuda. Pensa, se você possui 30 anos de idade hoje, você já está com essas limitações, imagina quando você tiver com 60. Por quê? A nossa geração ela vai ter mais longevidade. E isso não significa qualidade. Então você não faz de arrasta com 60 anos de idade. 60 anos de idade, na verdade, você vai estar na flor da idade. E se hoje está difícil, imagina com 60. É essa mudança que eu quero que vocês tenham. Mude hoje. Eu não pagar fisioterapia. Você já pode mudar os seus hábitos hoje. Você já pode fazer o cálculo da sua água, passar a beber a quantidade de água ideal para o seu peso e altura. Você pode começar um esporte hoje, fazer uma caminhada. Não estou falando para você se tornar um atleta. Você pode fazer sua higiene do sono. Mas eu tenho dificuldade para dormir. Primeiro, você tem dificuldade de pegar no sono ou seu sono é leve. Segundo, você fica com pensamentos repetitivos, por isso que você não consegue dormir, ou é porque você leva o celular para sua cama e fica lá assistindo, rolando vídeo, tendo estímulos de dopamina o tempo todo, e aí você não consegue dormir. Terceiro, você bebe bebidas energéticas à tarde ou à noite que te deixam mais elétrico. Ficar tomando café o dia todo, gente, não dá. Chás que são energéticos, também não dá. Se você já tem dificuldade para dormir, você tem que tomar bebidas energéticas até meio-dia. De meio-dia para frente, você não pode beber mais nada energético. Feito isso, você também pode incluir na sua rotina meditação. Teve uma época que eu tava com muita dificuldade para dormir, mas eu nunca tentei estratégias medicamentosas. E aí eu colocava meditação guiada, eu colocava o meu notebook do lado, reduzia muito a luz, e a pessoa ficava só falando, respira profundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, respira profundo, e aí ela ia só guiando. Antes de terminar, o vídeo eu já tava dormindo. E como eu deixava, depois de uma hora, o notebook desliga. Aí ele desligava sozinho, não precisava desligar. E eu dormia assim, foi durante um tempo, hoje eu não preciso mais. Então, vai testando estratégias antes de ir pra medicação. E muitas pessoas, na verdade, estão se automedicando. Não foi nem o médico que passou melatonina. Foi a pessoa, por conta própria, que comprou. E vocês pensam que você vai reduzir a dose conforme vai passando o tempo? Na verdade, você vai aumentando a dose. O comprimido não será mais suficiente para você dormir. E vou contar uma coisa que não é legal. Quando você toma remédio para dormir, o seu corpo não faz as manutenções, porque você não está dormindo. Na verdade, você está dopado. Por isso que você acorda cansado, com o corpo assim meio estranho. Saiba que o sono é primordial para a melhora da sua dor na coluna. Se você não dorme bem, infelizmente, você tem uma barreira que está impedindo você de melhorar a sua dor na coluna. Infelizmente. Você precisa urgentemente fazer higiene do sono. A gente está tendo estímulo o tempo todo. Pelo celular, por tudo aquilo que a gente faz no nosso cotidiano. E esses estímulos estão atrapalhando a gente a dormir. Então, o que você consegue fazer hoje para mudar, para você ter saúde, são estratégias simples. Só que todo mundo quer? Não. Tem 250 mil pessoas me seguindo aqui. E 5 pessoas assistindo a live. Todas as pessoas querem melhorar a dor na coluna? Não. Então, você que está com dor, não aguenta mais, não tem condições financeiras de dar início ao tratamento fisioterapêutico, você tem a escolha. O que eu posso fazer hoje? E vai aos poucos, gente. Não necessariamente você vai fazer tudo de uma vez. Não necessariamente. Estipula 21 dias, 30 dias eu vou fazer certinho e observar o que eu vou sentir de mudança. Testa. É que eu vivo tão longe. Hilda, eu não sei se você já me mandou mensagem, Hilda. Mas dá pra gente realizar o atendimento à distância, tá? E pra quem entra pelo método CCC também. Você consegue pagar pelo cartão do seu país. E você pode parcelar também. Obrigada a todos que estiveram aqui pelas 1.300 curtidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp. Tá bom?